QR para quem quiser marcar um papo comigo, né, trocar uma ideia sobre esse tema aqui tão importante no mundo atual. Ok? Combinado? Então vamos lá, os próximos 30 minutos a gente vai explorar esse tema que está tão relevante hoje, né, em diferentes segmentos, né, de negócios, que é a inteligência artificial. O nosso foco hoje é explorar como que a IA vem transformando a gestão financeira corporativa, né? E a gente vai começar aqui já trazendo um pouco do que foi uma pesquisa publicada pela consultoria Deloitte no início desse ano, uma pesquisa feita com mais de 200 CFOs em empresas de grande porte, né, e que mostra que quais são, né, digamos assim, a agenda, quais são as preocupações que estão na pauta 26. E o primeiro item que aparece de cara, né, é a transformação digital em finanças, né? Esse é um tema que vem percorrendo diferentes setores, a gente sabe, a transformação digital ela está acontecendo aí ao longo da última década, né? Mas ela vem aí nos últimos anos se intensificando muito nas finanças empresariais, nas finanças corporativas. E nesse contexto, né, das finanças empresariais, dentro da transformação digital, 54% dos CEOs, mais da metade, né, coloca a integração de agentes de IA no dia a dia das rotinas financeiras, no departamento financeiro, como sendo uma prioridade dessa transformação. Seguido aqui, né, de 50% falando que querem automatizar processos, que essa automação de processos é uma prioridade dentro desse contexto da transformação digital, né. Temos aqui em segundo colocado aqui também a questão da melhoria, né, dos dados, mas também a facilitação, a usabilidade desses dados por parte dos times. Então eu acredito aqui que isso reflete esse crescente interesse em ferramentas avançadas para aprimorar esses fluxos de trabalho, essas rotinas, né, dentro dos departamentos financeiros e, obviamente, liberar, né, o tempo dos funcionários para realizar trabalhos de maior valor agregado, né, aprimorando, portanto, o processo de tomada de decisão. Então, esse é um pano de fundo, é o que a gente tem visto aqui nas nossas conversas, né, com clientes, e a gente faz bastante conversa em diferentes setores. Tem uma preocupação realmente em adotar tecnologia para avançar aqui no processo de digitalização dos departamentos financeiros empresariais. Coloquei. E aí a flexão que fica é por que isso, né, tá presente, digamos assim, na pauta? Porque a gente sabe que ainda tem, né, muita oportunidade de ganho de produtividade nos departamentos financeiros, né? A gente ainda se depara com muita tarefa rotineira, pesada, né, rotinas que realmente acabam sobrecarregando ali o time, né, muita manualização, intensa carga ali de entrada de dados, de conferência de documentos, e o famoso ali Excel sendo realmente ali o grande sistema de planilhas avançadas, né, que acabam gerando ali os controles paralelos que são inevitáveis dentro do departamento financeiro, mas muito difíceis de controlar, né. E isso acaba acarretando, né, retrabalho, erros e eventualmente até a demora aqui no fechamento, né, do mês por parte do time de finanças. Mas aí vem a grande pergunta, né, como que a gente incorpora a inteligência artificial nessa rotina do dia a dia financeiro corporativo, né, onde que ela pode ser usada, como que ela pode ser usada, né, e é isso que a gente vai explorar aí nos próximos slides, né. Então, eu não sei, mas, aqui não dá para a gente interagir, ao vivo, mas quem já tentou, por favor, escreva aqui no chat, né, quem já tentou usar aí o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial genérica para fazer análise de documentos na sua empresa? Provavelmente deve ter esbarrado, em algumas dificuldades, né, seja o ChatGPT, o Gemini, o Claude ou qualquer outra dessas IAs disponíveis, vocês devem ter notado aqui uma certa dificuldade, né, seja jogando um DRE para dentro do ChatGPT ou mesmo, uma planilha ou qualquer outro relatório financeiro para fazer uma análise dos números, deve ter deparado com questões como, por exemplo, a primeira delas,
o desafio de fazer essa exportação de dados, né. Quer dizer, você tem que ter o dado atualizado ali na planilha, para daí você fazer essa inserção para dentro do ChatGPT. Além de ter riscos, digamos assim, do ponto de vista de segurança corporativa, né, tem toda uma questão de trabalho manual nesse processo de jogar um relatório, uma planilha para dentro, de uma IA genérica, né, exportar as planilhas para essa IA. E é óbvio que você quer, na verdade, analisar os dados que estão também no seu ERP, no seu sistema financeiro. Então você tem que extrair esses dados, né, o seu sistema de tesouraria, enfim, e extrair essas planilhas e então jogar para dentro da IA toda vez que você quiser fazer aqui uma análise com o suporte da IA. Então aqui eu acho que vem o primeiro grande obstáculo, né, para usar aí as IAs genéricas, digamos assim. Um outro grande questão relevante, né, é essa questão do prompt, ou seja, você vai ter que especificar muito detalhadamente, né, tintim por tintim, todas as questões referentes às suas regras de negócio, né, que são, por exemplo, como você segmenta os seus clientes, como você classifica os produtos, quais são as suas regras de cobrança, suas faixas de atraso, o seu plano de contas, centro de custos, enfim. Ou seja, tem toda aqui uma taxonomia corporativa que estão permeadas nesses relatórios, nessas planilhas, né, que precisam ser explicitadas para que a IA, ela obviamente entenda isso e possa responder com precisão, né. Então você imagina ter que fazer isso toda vez que você quiser fazer uma análise, né. Isso certamente vai causar ali um trabalho manual adicional. E se você não fizer isso, vem o que a gente chama de imprecisão, aliás, as pessoas estão chamando aí de alucinação, né. E todo financeiro, a gente sabe, na verdade, que quer até a última casa decimal que esteja certo, que esteja correto, né. Eh, então aqui tem uma questão realmente importante em finanças, né, que é essa questão da precisão, né, de evitar a alucinação, né. Quem já tentou, digamos assim, até desafiar essas IA genéricas deve ter percebido que ela responde, às vezes, para uma mesma pergunta de maneira diferente, né, talvez até em alguns casos com variação de número. Daí você para e questiona: "Poxa, então não dá para confiar nessa IA genérica aplicada no financeiro", tá. E é aí, pessoal, que a gente, no fundo, entra aqui com o que a gente entende aqui na Limâney, que é a nossa interpretação de como aplicar a inteligência artificial a esse mundo das finanças, tá? A gente entende que é preciso muito mais do que somente o motor de inteligência artificial para garantir essa consistência, essa repetibilidade, sem que a gente tenha aqui perda de eficiência, né, no financeiro. Então, começando aqui nesse contexto, o que a gente compôs aqui na Alemanha são, digamos assim, 3 camadas, né, 3 níveis do que é a solução para IA em finanças. Começando aqui por baixo, pela parte inferior do slide, né, a gente traz o elemento da conectividade. A gente entende que para que essa IA ela funcione no dia a dia da rotina do departamento financeiro, essa IA ela precisa estar conectada à base de dados de sistemas, gerenciais da empresa, né, de forma que ela funcione plenamente e agregue valor nesse dia a dia, né, lendo os dados financeiros, a dinâmica financeira da empresa. Então, se a empresa, por exemplo, já usa um determinado ERP de mercado, seja ele qual for, SAP, Oracle, Microsoft, TOTUS, Senior ou qualquer outro, é possível integrar essa inteligência artificial financeira ao ERP, para que ela leia os dados que passam pelo ERP. Ou se a empresa usa um BI, se os dados estão num data lake específico, também é possível fazer essa conectividade de modo seguro e de modo que essa inteligência artificial ela vai atuar sobre uma determinada base de dados financeiros. Tá? O segundo nível dessa camada, né, é o que a gente chama aqui de camada semântica, na verdade, né. O que que é a camada semântica? Eu até vou explorar um pouquinho mais no próximo slide, porque ela é extremamente importante para que a gente tenha essa precisão, né, que a gente precisa ter em finanças. Mas basicamente é a tradução do jeito de operar da empresa, digamos assim. Então toda empresa tem ali, né, as suas regras de negócios, os seus
as suas definições, né, de ciclos financeiros, as suas políticas de crédito, as suas políticas de risco, e isso precisa estar especificado para que essa IA ela atue de maneira precisa. E por cima de tudo isso, obviamente aqui na elaboração das respostas para os usuários, aqui entram os motores de inteligência artificial, que a gente até já pode dizer assim que são tradicionais, né? Na verdade, é uma tecnologia bem recente, acho que não tem nem 10 anos, mas cujos produtos foram lançados por grande público, digamos assim, há cerca de 3 anos, e hoje já está muito presente aí no cotidiano das pessoas. Então, aqui no caso da Lemani, nós usamos 2 motores, né, que são os motores da Gemini e o Claude da Anthropic, ok? Então, essa é a composição, né, digamos assim, da inteligência artificial financeira que a gente aplica para poder trazer um uso recorrente e específico aqui para finanças. Vamos detalhar agora um pouquinho mais, entrando aqui um pouquinho mais na questão técnica, né, do que é feita uma camada semântica robusta, né? E são 4 grandes níveis aqui, né? O primeiro deles, o primeiro nível, contempla, né, as regras de negócio. Então, para dar um exemplo prático para vocês, vamos usar como exemplo aqui um título em atraso, né? Então, assim, todo título que tiver mais de 60 dias em atraso, a provisão de inadimplência será, por exemplo, de 10% da dívida. Então, essa, por exemplo, é uma regra de negócio, ela reflete uma regra, né, de provisão de risco, tá? Mas reflete como a empresa funciona. Então, aqui pode ser as políticas de crédito, as políticas de cobrança. Eu vou cobrar um título já a partir do primeiro dia de atraso, ou não, eu vou cobrar a partir de 7 dias úteis de atraso. Enfim, aqui é importante especificar essas regras porque, obviamente, na interação dos usuários, né, com a inteligência artificial, isso é o que vai trazer respostas precisas. Mas, poxa, Irene, minha empresa não tem essas regras de negócio escritas em nenhum lugar, né, não são formalizadas. Na verdade, essas regras elas podem, talvez, não estar escritas, explicitadas, digamos assim, mas toda empresa tem o seu jeito de gerir o negócio. E é isso que a gente procura capturar quando a gente vai implantar essa inteligência artificial financeira na empresa. Então, isso é extremamente importante aqui para que a gente, de novo, tenha precisão na atuação da inteligência artificial. O segundo grande nível aqui é o que a gente denomina de sinônimos, né? E a melhor forma de explicar aqui os sinônimos, eu até uso como exemplo. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos num banco, e lá o programa de incentivo, trabalhei muitos anos no Banco Itaú, o programa de incentivo se chamava Agir, depois migrou para Gera. Então, se você fala essa palavra Gera fora de contexto para a IA, ela não vai saber do que se trata. Né? Mas, no caso do Banco Itaú, olhando para o financeiro, significaria o quê? Um pagamento de uma remuneração variável a um colaborador da área comercial de varejo. Ou seja, isso gera o sinônimo, a tradução dele, né, é um gasto, uma despesa com remuneração variável para o colaborador de uma determinada unidade de negócio. Então, toda empresa também tem a sua, digamos assim, sopa de letrinhas, né, suas siglas, o seu jeito de denominar algumas expressões e de batizar alguns programas internos, que é importante organizar essas expressões que são próprias da organização, para que, de novo, quando você for interagir com a IA, você tenha essa precisão, né, nas respostas. Então, aqui, basicamente, sinônimos é a tradução do vocabulário próprio da empresa. E no terceiro nível, a gente traz aqui o que são as taxonomias, né? Então, vamos supor aqui, eu tenho um PNL ou eu tenho um DRE que é organizado por unidade de negócio, não, é organizado por produto, por região, cada um tem o seu plano de contas, tem o seu centro de custos. Então, especificar isso é essencial para que essa IA possa navegar nessa taxonomia de maneira adequada. E por fim, né, a gente tem aqui o que a gente denomina de competências financeiras, que precisam estar muito bem definidas. A IA precisa compreender expressões que são próprias de finanças e fazer a interpretação de maneira correta, né? Então, quando eu digo o que é um ciclo financeiro, né, o que é um real versus orçado, ou um desvio em relação ao orçamento, um fluxo de caixa e por aí vai, essa IA ela precisa saber que essas expressões elas vão ser traduzidas e relacionadas à realidade da empresa.
tá. Então, basicamente, essa taxonomia e essas regras de negócios, competências e sinônimos, eles são especificados no momento de implantação dessa IA financeira que se conecta aí a uma base de dados de informações gerenciais financeiras ou mesmo ao RP da empresa. Legal, pessoal? Isso é complexo? Quanto tempo leva isso, Irene? Não, isso não é complexo. Na verdade, isso aqui, se a gente pensar em transformação, né, dá para dizer que dá para transformar o financeiro em dias, né, e não em meses, né. Então aqui a gente costuma, colocar um prazo de 5 semanas, na verdade, a primeira grande etapa aqui é a questão dos dados, ou seja, analisar as fontes de dados e desenhar essa integração, né, isso aqui geralmente demora uma semana. Logo na sequência, a gente tem aqui a parte da integração em si, que é já partir para fazer a integração, a conexão via API ou mesmo se conectando ali à base de sistemas, de base de dados, e a parametrização dessa camada semântica que eu acabei de explicar. Isso pode variar de 2 a 4 semanas, vai depender um pouco da dinâmica de cada empresa, tá, pessoal? E aí já pode começar o uso, aqui começam os primeiros testes, né, do uso e também já a identificação de algumas recorrências que eu vou explicar um pouco mais como que isso pode ser usado, como essa IA pode ser usada no dia a dia, tá. Tem os usos recorrentes, tem um uso ad hoc que a gente vai explicar, tá. Mas basicamente aqui nós estamos falando de um mês, digamos assim, para já começar a usar essa inteligência artificial financeira acoplada ao RP ou à base de dados da empresa. Muito bem. E aí vem essa pergunta, mas, em que especificamente a gente consegue usar a IA? O primeiro grande exemplo que eu já vou trazer aqui para vocês é a IA realmente, para fins de eliminação do tratamento de documentos fiscais e não fiscais, né. Eliminar aqui a digitação manual de dados, né, a IA ela é capaz de identificar o documento e extrair as informações necessárias que você precisa, né, para poder fazer, digamos assim, o processamento desse contas a pagar ou a receber. Então, aqui é dizer que basicamente a IA ela faz uma conciliação documental automática, tá, pessoal? Então, essa é uma tecnologia que avançou bastante nos últimos anos, né? E hoje é possível ter uma precisão que pode chegar aqui na casa dos 90%, tá? Se é um documento padrão, como uma nota fiscal como essa que a gente está vendo, isso pode chegar até a casa dos 95%. Os outros 5% é o quê, Irene? Ah, é um documento que às vezes vem com senha, às vezes vem com um zero adicional na frente do CNPJ, ou vem ilegível e não foi possível ler, tá? Mas aqui essa é uma atuação que já, inclusive, e muito fácil de implementar essa leitura automática e extração de dados de documentos fiscais, ou mesmo os não fiscais, tá? E aí a gente classifica, na verdade, os demais usos, digamos assim, da inteligência artificial no financeiro em recorrentes e não e exploratórios, né. O que é que seria o uso recorrente? Basicamente são aquelas rotinas que você faz diariamente ou semanalmente ou mesmo mensalmente, enfim, que elas se repetem, né, todo mundo sabe aqui que a rotina do financeiro, toda vez que vira o mês, começa tudo de novo, né, e que são coisas que você pode predefinir, já pré-estabelecer e deixar ali que os agentes atuem, de modo que quando você for fazer ali a consulta, aquilo ali já está, digamos assim, pronto, tá. Então é possível estabelecer essas rotinas diárias, semanais, mensais, criar os alertas que vocês costumam, no dia a dia do financeiro, consultar, né, e a digitalização de documentos que eu acabei de falar. E no uso exploratório, a gente vai ter a IA conversacional propriamente dita, né, que é ali um espaço para você fazer perguntas abertas, né, com respostas ágeis, instantâneas e precisas em torno do que você quer explorar mais profundamente, que não seja algo, digamos assim, recorrente, né. Então, você quer ter alguns insights para fins de planejamento, para fins de controle, a gente vai exemplificar já já isso na hora que a gente abrir aqui a nossa plataforma. Então, eu vou aqui trocar de tela para que a gente possa fazer essa demonstração prática para vocês do que seria esse uso
eh, recorrente e esse uso mais exploratório que no fundo é a IA conversacional. Então isso aqui é a carinha do nosso painel, do painel financeiro Limani, né, basicamente o painel ele é uma ferramenta de gestão de fluxo de caixa, que já vem com a inteligência artificial, esse módulo de inteligência artificial embutido, certo? E aqui a gente tem, portanto, do lado esquerdo, essa parte que a gente faz, esse uso recorrente, a gente define isso quando vai implantar essa IA no financeiro, então quais são, digamos assim, as rotinas que eu faço diariamente, semanalmente, mensalmente. Então, por exemplo, diariamente eu quero olhar qual é a projeção de caixa da semana, né? Então já está aqui, ela trabalha, o agente vai trabalhar e vai trazer para você a projeção do caixa para os próximos 7 dias, tá? E aí ele vai trazer já isso já mastigado e com, inclusive, alguns insights, né, de observação ou de destaque para essa pergunta. No caso aqui, esse cliente deixou, por exemplo, esse cliente é um cliente fictício, né. Outra forma aqui de você olhar, é olhar comparativo de saldo bancário. Todo dia eu olho o saldo bancário, então você pode olhar o saldo bancário e comparar esse saldo de hoje contra outra data, que seja a data do dia anterior ou qualquer outra data específica que você queira comparar. Então aqui você pode, né, ele vai trazer um relatório completo do saldo bancário, qual é a concentração por conta, por banco, vai trazer quais são os achados que ele identificou e você pode ir comparando um com o outro, um lado a lado, um com o outro. Tá? Enfim, então aqui são exemplos dessa rotina mais exploratória, mais recorrente, que todo dia você faz, toda semana você faz, e que você já quer deixar ali pronta para que isso esteja ali a um clique para você poder fazer a análise. E a outra forma é a forma ad hoc, né, esse uso exploratório da IA conversacional. Então aqui vamos fazer uma pergunta, por exemplo, eu quero analisar o fluxo de caixa do mês passado comparativamente com esse mês. Então vamos aqui digitar, né, analise o fluxo de caixa dos últimos 2 meses, né, vamos aqui digitar. Ele já está consultando, está rodando os dados, então vejam que ele aqui obviamente demora um tempo pensando, né, para responder uma pergunta mais aleatória, né, qualquer. Ele está rodando aqui em cima de uma base de dados de uma empresa fictícia para fins aqui de demonstração, tá, pessoal? Esses dados são todos fictícios para vocês verem como funciona. Então veja que ele já vai trazer análise, tá? Está rodando ainda, carregando. E aí, voltando aqui, né, você veja, ele traz aqui um resumo executivo, né, analisou desde abril e maio, né, ele traz aqui os recebimentos, pagamentos e o saldo líquido. Ele faz uma análise detalhada das principais entradas, né, de quantas transações teve, né, também das saídas, né, quais foram as principais entradas, as principais saídas aí já um pouquinho mais embaixo, né. Vamos descer. Traz os gráficos, né, que compõem aqui, olha só, né, o fluxo de caixa de abril e maio, né, o que foi recebimento, pagamento, comparando sempre um mês contra o outro, que foi o meu pedido, né, também as saídas, tá, e algumas conclusões. E ele traz ali a composição, né, quais foram os principais tipos de saídas ali, ó, colaborador, fornecedor, né, imposto. Obviamente ele está lendo a entrada de dado que existe aqui na minha base de dados, tá? Então, ele traz aqui um destaque para os principais pontos positivos, né? Redução significativa de pagamentos a fornecedores, um mês contra o outro, o fluxo de caixa permanece saudável, e mais traz alguns pontos de atenção, né? O aumento considerável de despesas com impostos, redução em recebimentos de clientes pode indicar uma sazonalidade em questões comerciais. Enfim, então aqui ele vai trazer um pouco do que foi a observação, né, nessa análise. Vamos fazer uma outra análise aqui exploratória, vamos trazer um período um pouquinho mais longo aqui, vamos supor, analise o fluxo de caixa dos últimos 12 meses, uma pergunta mais aberta, digamos assim, né? Vamos supor que eu queira parar e dar uma olhada como é que está o fluxo de caixa da empresa, né? Vamos pedir aqui uma pergunta um pouquinho mais ampla para ver como é que ele vai trazer isso. Ele vai demorar um pouquinho mais, talvez aqui, né? Que aqui eu pedi um período um pouquinho mais longo.
Tá pensando. E aqui ele está trazendo. Então, realmente aqui isso é uma pergunta um pouquinho mais complexa, né, para vocês verem como que ele atua. Demorou um pouquinho mais para pensar, mas está produzindo aqui todas as análises. E vocês vejam que vem uma análise bem completa, ainda está carregando. Né? Assim que terminar de carregar, eu vou subir novamente só para vocês verem a riqueza que vem de resposta, né? Então, eu pedi uma análise de caixa dos últimos 12 meses dessa empresa. Essa é uma empresa de tecnologia, uma empresa de sistemas. Ele traz logo aqui de cara um resumo executivo, né, mês a mês, com todos os recebimentos, pagamentos, fluxo líquido, né, a variação do fluxo, mostrando o que foi positivo, negativo. Traz aqui os principais indicadores dos últimos 12 meses de caixa, tá? Total de pagamentos, recebimentos, média mensal, fluxo de caixa líquido, o mês com maior fluxo. Traz aqui um gráfico, né? Vai trazer aqui, ó, além das análises, né, ele vai trazer os gráficos aqui da composição desses pagamentos por categoria, né? Mostrando onde que teve pico, em que categoria que foi, detalhamento por pagamento. Traz também aqui essa evolução temporal, né, comparando recebimentos e pagamentos, mostrando que alguns meses aqui a gente tem fluxo negativo, né, mas foi pontual. E ele traz aqui uma outra forma gráfica também de ver esse fluxo de caixa líquido, digamos assim, né, que a gente teve aqui negativo em janeiro e fevereiro. E as principais conclusões, certo? Traz aqui vários insights, né, para que o gestor financeiro possa efetivamente tomar decisões, né, em cima disso. E ainda traz aqui umas recomendações, né, investigar a sazonalidade, diversificar a base de clientes, planejar períodos, revisar a política de fornecedores, monitorar impostos. Né? Ou seja, aqui em segundos, né, a gente conseguiu ter uma análise robusta dos últimos 12 meses com uma única pergunta, por exemplo, de fluxo de caixa. Legal, pessoal? Então, aqui foram os exemplos do que é uma análise recorrente, do que é uma análise exploratória, para que vocês possam ver na prática, né, uma IA financeira atuando, né, de maneira instantânea, ágil e precisa, tá? Bom, a gente está se aproximando aqui do final do webinar. Eu vou deixar aqui já esse código QR para quem quiser bater um papo comigo ou com um dos nossos especialistas aqui do time, para conversar como que é possível integrar isso à realidade da empresa de vocês, legal? E me coloco à disposição também, estou disponível para a gente trocar uma ideia via LinkedIn, quem quiser.